A paz do Senhor, chegamos hoje na lição de número 12 desse primeiro trimestre de Escola Bíblica Dominical em 2021. A lição 12 tem por título A Urgência do Discipulado. Eu sou Janaína Botti e hoje vamos estudar o que eu chamo de complemento do ID de Jesus. Na lição 11, que estudamos semana passada, nós estudamos sobre a nossa responsabilidade na evangelização, na divulgação do Evangelho de Jesus. Na lição de hoje, nós vamos entender o que é essa questão do discipulado dentro do que foi, como eu digo, a última ordem, o último mandamento de Jesus, a última orientação dele antes do seu retorno ao céu. Lemos sobre isso lá em Atos 1 e 8 e aqui em Mateus 28, nos versículos 16 ao 20. A lição de hoje, lição de número 12, tem por título A Urgência do Discipulado. A textual está em Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática, chamamos de discipulado na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 ao 20, e Atos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. Em Mateus 4 e 23, nós lemos que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando e pregando o evangelho e curando. É o que nós chamamos do ministério tríplice de Jesus: ensinar, pregar o evangelho e curar. E hoje, então, nós vamos focar nessa parte de ensinar, nesse ensinando de Jesus. E o que é isso dentro da Igreja de Cristo hoje? Em toda a Bíblia nós encontramos formas de ensino da lei do Senhor. Escola de profetas, no Velho Testamento. No Novo Testamento nós encontramos a escola de Gamaliel e muitas outras citações, muitas outras formas de passar o ensino da lei do Senhor. Nós não temos tempo hoje para vermos essa linha do tempo em relação ao ensino, em relação ao discipulado dentro da Bíblia. Então vamos direto ao assunto da lição, direto ao foco, direto ao conceito de discipulado. Primeiro, porque ele se titula A Urgência do Discipulado. Nós lemos em Oséias 4 e 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, é urgente que nós nos aprofundemos em conhecer mais de Deus. O discipulado ele se refere principalmente ao novo convertido. Por que eu digo principalmente? Porque em algumas etapas da vida nós sentimos necessidade de passar por um discipulado. Conforme mudamos o status ou mudamos algumas coisas, alguma fase da vida específica, precisamos de uma ajuda novamente, de nos achegarmos a alguém experiente e aprendermos ou reaprendermos algumas coisas específicas diante da fase de vida que estamos. Mas, nessa aula de hoje, nós nos referimos ao discipulado como o novo convertido, aquela pessoa que aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E assim como Jesus disse aqui em João 3, para Nicodemos sobre o novo nascimento, é assim que nós precisamos ver. O discipulado é ajudar, é conduzir pessoas a um compromisso maior, a um compromisso total com Deus. É acompanhá-las no processo de amadurecimento espiritual. E envolve ensino sistemático, embora não tão profundo como no curso de teologia, por exemplo, mas envolve ensinar as doutrinas da Bíblia para esse novo convertido ao longo de um tempo. Na igreja nós temos especificamente a classe de discipulado, onde devemos direcionar os novos convertidos. Mas a lição de hoje, a urgência do discipulado, ela não trata apenas de uma classe de escola dominical, mas de algo que, juntamente com o ID, se refere a toda a igreja. Todos nós devemos, em determinado momento, praticar esse discipulado. Ajudar os novos convertidos a andar
sozinhos, vamos dizer assim, nesse compromisso com Deus. O novo convertido é como um bebê e ele precisa reaprender a falar, a andar, a se alimentar. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa de sua conversão, ele precisa sim de ajuda para aprender. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 5, os versículos 13 e 14, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o novo convertido, ele precisa ser entendido como se fosse uma criança, porque ele está começando uma nova vida com Deus. Então, esse discipulado, nós tratamos o novo convertido como discípulo. E quem vai fazer esse discipulado, que seria o mestre, mas o nosso mestre por excelência é Jesus. Então, acabamos usando outros nomes, mas que se refere ao mestre com seu discípulo. Professor, ensinador, o irmão mais velho, ou Tito 2, Paulo fala de as irmãs mais idôneas, as irmãs mais experientes, as irmãs mais maduras, ensinando as mais novas. Então, há diversas palavras que conceituam o discipulador, que é aquele que vai ajudar o novo convertido a se firmar nessa caminhada com Deus. Esse discipular, que é fazer discípulos de Cristo, não é ser conselheiro, não é dar conselhos, não é testemunhar, não é ensinar aquilo que eu sei, aquilo que o discipulador sabe. Mas esse fazer discípulos de Cristo é ensinar o que Cristo ensinou. Aqui na leitura em classe, em Mateus 28, nós vemos exatamente isso, nos versículos 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, as coisas que Jesus ensinou. Não é dar a nossa opinião, não é falar aquilo que nós acreditamos que é o certo ou que é o melhor. Não, é ensinar o que a Bíblia nos ensina, é ensinar aquilo que Jesus ensinou. O ensino bíblico, ele mostra a necessidade de uma pessoa mais experiente e idônea ensinando o menos experiente, aquele que está dando os seus primeiros passos na vida espiritual. E esse idônea não é idosa ou idoso, como muita gente entende. Esse idônea, tem a ver com capacitado, com apto para ensinar alguma coisa, com habilitado. Então, o discipulador, ele precisa ser uma pessoa já madura na fé, uma pessoa estável, uma pessoa que saiba responder com segurança e com conhecimento o que nós encontramos aqui em 1 Pedro, capítulo 13, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O discipulador, ele precisa saber explicar muito bem a razão da sua esperança, a razão da sua fé. Ele precisa entender o plano de salvação. Ele precisa não ter uma vida perfeita, mas ele precisa ter uma vida espiritual constante e firmada em Cristo. Aquela pessoa que ainda vive altos e baixos na sua vida espiritual, ela não tem condições de ser um discipulador, porque ela vai passar essa instabilidade para o discípulo. O discipulador precisa, antes de tudo, ter sido discípulo. Ele precisa ter sentado e ter aprendido. O objetivo do discipulado é ajudar, é ensinar aqueles que estão dispostos, os novos convertidos que querem aprender, a chegar à estatura de varão perfeito, como nós vemos lá em Efésios 4, dos versículos 11 ao 14, onde não fala só da estatura de varão perfeito, mas fala que para não sermos como meninos jogados por qualquer vento de um lado para o outro, nós precisamos aprender e precisamos nos desenvolver espiritualmente, precisamos aprender
a ter constância na vida cristã. Nos versículos aqui do 11 ao 14 que eu citei, o 13 fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E o versículo 14: para que não mais sejamos, ou seja, quando chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus, não vamos mais ser como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o discipulado, ele tem como objetivo conduzir o novo convertido numa caminhada com Deus, onde ele vai se aprofundar e vai aprender a ter constância na vida espiritual para não ser mais jogado de um lado para o outro. Ele precisa aprender o que Jesus ensinou para alcançar essa estatura, essa medida de varão perfeito e para compreender o que é a verdade da palavra de Deus e não ficar ouvindo qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que surge, qualquer novidade, sem conseguir identificar se aquilo está na palavra de Deus ou não. O discipulado é algo sério. E nesses tempos que nós estamos vivendo, é urgente. É urgente que as pessoas tenham mais conhecimento de Deus, através da palavra, através do ensino da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Nós temos muitas pessoas, conhecemos muitas pessoas inconstantes em sua vida espiritual. E parte disso se deve à falta do discipulado no início da vida cristã. Por isso, esse título, a urgência do discipulado. A palavra discipulado vem de discípulo, que significa exatamente isso, aprendiz, aluno, seguidor. O verbo ensinar, usado aqui em Mateus 28, que é o fazer discípulos, em algumas versões, significa discipular. O discipulado não é opção, é mandamento, é necessário para a edificação sadia e o crescimento espiritual, não só do indivíduo, do novo convertido, mas também da igreja, como edificação de Cristo, como corpo de Cristo. E não é só discipular, aqui Jesus fala, né, não é só fazer discípulos, mas nós precisamos fazer discípulos e também ensinar como guardar todas as coisas que Jesus ensinou. E esse verbo aqui, guardar, é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E se guardar é no sentido de colocar no coração e praticar, fazer, obedecer. Em Atos 2:42, que está aqui na leitura em classe, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos, esse ensino dos apóstolos, está dentro daquilo que Jesus ensinou aos discípulos. Essa palavra doutrina, ela tem a ver com um ensino específico sobre alguma coisa. E o que os apóstolos ensinavam é exatamente aquilo que Jesus ensinou em seu ministério terreno nos 3 anos que esteve com os discípulos e depois que o Espírito Santo também ensinou, como nós lemos lá em João 14:26, Jesus falando aos discípulos que depois que ele fosse, o Espírito Santo então estaria ensinando, né, lembrando os discípulos essas coisas que Jesus tinha ensinado. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, quando nós lemos essa doutrina dos apóstolos, tem a ver com isso. Está dentro do que Jesus ensinou os discípulos. O discipulado, ele tem por objetivo ajudar a desenvolver, então, um caráter exemplar, imitando a Cristo. Cada dia mais parecido com Jesus. Essa deve ser não só a meta do novo convertido, mas a nossa também. Cada dia mais parecido com Jesus. E aí vale aqui aquela reflexão que eu gosto de fazer, aquelas perguntinhas para quando terminarmos essa aula, quando terminar esse vídeo, nós pensarmos sobre elas. Em que medida o nosso caráter se parece com o de Jesus? É possível viver os valores de Jesus expressados lá no Sermão do Monte? O nosso comportamento
ele glorifica a Deus, como lemos aqui em Mateus 5 e o versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O nosso comportamento tem glorificado a Deus? Vamos pensar sobre isso. Como eu disse, nós somos a Bíblia que o mundo lê. E o comportamento nosso, ele aparece muito mais e de forma muito mais evidente do que aquilo que nós falamos. O discipulado bíblico, ele se baseia num tripé, que é a palavra de Deus, a comunhão e o serviço. A Bíblia deve ser a base do discipulado, como eu disse lá na introdução. O discipulador, ele não pode basear o seu ensino para o discipulado no eu sei, ou na minha experiência de vida, no meu testemunho. Mas ele deve basear na palavra de Deus. A Bíblia é a autoridade de ensino para os servos de Deus. Segundo Pedro 3:2, nós lemos, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, como lemos Atos 2:42. Esse ensino, chamado doutrina dos apóstolos, se baseava no Velho Testamento e na experiência dos apóstolos que conviveram com Jesus e receberam dele a revelação. E depois do Espírito Santo, como eu já li em João 14:26. Atos 1, 2-4, 1 Coríntios 2, 12-13, também nos fala sobre essa necessidade de termos uma vida espiritual para entendermos as coisas de Deus. Agora nós não temos mais os apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, mas nós temos o Novo Testamento, onde eles nos ensinam com o que escreveram ali, inspirados por Deus. Vou reforçar que nós não podemos usar a nossa experiência, o nosso testemunho como base para o ensino ao discipulado. A nossa experiência, o nosso testemunho é para exemplo, mas não como base de ensino. A base deve ser a Bíblia. E até nisso Jesus nos dá exemplo, porque ele conhecia muito bem as Escrituras. Estava sempre citando ali referências ao Velho Testamento. E em 2 Timóteo 2:15 nós lemos que o obreiro aprovado é aquele que sabe manejar bem a palavra da verdade. A importância de conhecermos muito bem a Bíblia. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E se ensinar e fazer discípulos não é só para um professor de escola dominical da classe de discipulado, mas é para toda a igreja de Cristo, como lemos em Mateus 28, de 18-20, é para todos nós. Então nós precisamos também ser esse obreiro aprovado, que conhecemos muito bem a palavra de Deus, sabemos manejar. O que é esse manejar? É usar de acordo com a necessidade da forma certa. O segundo ponto desse tripé do discipulado é a comunhão. Aqui na leitura em classe, Atos 2:42, nós lemos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão. Então, esse comunhão aqui é koinonia, que tem a ver com compartilhar ou participar de um evento comum ou de um acordo. Mas aqui, especificamente, é muito mais que isso. Enquanto que no Velho Testamento, comunhão é relacionamento de uma pessoa com o seu próximo, como nós lemos no Salmo 133 e o versículo 1, ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. No Velho Testamento, essa comunhão se refere ao convívio com o próximo, a ter um relacionamento de união com o próximo, como eu li aqui no Salmo 133, versículo 1. No Velho Testamento não envolve o relacionamento com Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus, Isaías 48, Tiago 2:23. Moisés falava face a face com Deus, Deuteronômio 34:10. Mas eles não provaram o mesmo tipo de comunhão com Deus que nós, crentes, a partir de Jesus, temos como desfrutar.
João 15,14, nós lemos: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, no Velho Testamento, comunhão é relacionamento com o próximo. No Novo Testamento, comunhão, koinonia é muito mais que isso. Envolve, sim, o relacionamento com o próximo, o relacionamento entre os irmãos e também o relacionamento com o Pai, com o Filho, 1 João 1:3, e com o Espírito Santo, 2 Coríntios 13:13. Mas, aqui no Novo Testamento, além de envolver o relacionamento com o próximo, bom relacionamento com o próximo, relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, envolve também a questão da unidade. Em Atos 2:44, 4:32, nós vemos que comunhão tem a ver com unidade. O que é isso? Corpo de Cristo. Comunhão no Novo Testamento tem a ver com estarmos juntos na edificação, que é a igreja, estarmos juntos no corpo de Cristo. Lá em Efésios 4, nós lemos que exatamente no atrito dessa convivência com os irmãos é que nós vamos nos aperfeiçoando. E isso contribui para o processo de santificação. E o novo convertido precisa entender que agora ele faz parte da família de Deus, que ele faz parte do corpo de Cristo, que ele faz parte de uma edificação viva e orgânica que é a igreja, e que muitas vezes teremos sim atritos, mas que até para isso, ou inclusive para esses atritos, a Bíblia nos ensina como devemos agir e o que devemos fazer. O novo convertido precisa entender isso, para não ter aquela visão errada de que ao se converter, ao estar na igreja, vai ser tudo perfeito, todo mundo é perfeito e que não terá problema. Não. Vai ter sim, os atritos fazem parte da caminhada cristã. E por fim, o último ponto do tripé do discipulado: serviço. Serviço é um trabalho realizado para alguém ou seguindo as instruções de alguém. No discipulado nós aprendemos que esse serviço se refere à obra de Deus. No Velho Testamento estava ligado especificamente aos sacerdotes, servindo ali no templo de Deus, no tabernáculo, e a qualquer pessoa temente a Deus. Josué 24:15. No Novo Testamento, especificamente aqui em Atos 2, nós vemos que serviço se refere a perseverar no ensino dos apóstolos, na comunhão com os irmãos, no partir do pão e nas orações. Hoje, o serviço, esse serviço é todo e qualquer trabalho para Deus na igreja. Envolve os trabalhos da igreja, os ministérios da igreja, como dar aula, cuidar de uma criança, ajudar ali no culto, o serviço de diaconia, trabalho. Esse serviço é o trabalho na igreja de Cristo, tanto física como no andamento dos serviços, dos ministérios da igreja, mas também envolve o relacionamento ao próximo, aquele relacionamento que nós precisamos ter com as pessoas, servir ao próximo também. Como Jesus disse, ele não veio para ser servido, mas para servir, e nós precisamos imitar isso também. Precisamos aprender a servir ao próximo. E nesse serviço, nesse servir ao próximo, o novo convertido, o discipulando, ele vai aprender a formar uma nova identidade. Ele vai entender que agora ele faz parte da família de Cristo, que ele é filho amado do Pai. E por fazer parte da família de Deus, da família de Cristo, da família de fé, ele precisa aprender a cuidar dessa família de fé. No Salmo 68:6, nós lemos que Deus faz com que o solitário viva em família. Então, o novo convertido, ele precisa entender esse conceito, ele precisa ver isso acontecendo na prática. E é o discipulador que vai mostrar isso para ele. O discipulado deve servir para um crescimento sadio da igreja. Nós vimos que o discipulado é um processo. Na escola dominical, especificamente, envolve o tempo de 1 ano. Mas como algo que nós precisamos fazer continuamente na igreja, não há um tempo específico, nós precisamos cuidar do novo convertido como cuidamos de um bebê e acompanhá-lo enquanto ele não tiver condições de andar sozinho.
No momento em que nós percebemos, no momento em que nós sentimos que ele consegue andar sozinho, aí é o ponto que acaba o discipulado para essa pessoa em específico. E aí nós temos tempo de ajudar outra pessoa. Não podemos fazer discipulado de muitas pessoas ao mesmo tempo. Jesus, no decorrer de 3 anos, ele teve ali mais próximo dele 12 discípulos. Então nós precisamos ter em mente que o discipulando, o novo convertido, ele precisa de uma atenção do discipulador. Então não dá para nós fazermos discípulos de grandes grupos. Por isso que Jesus deixou essa ordem para toda a igreja. Cada um de nós cuidarmos, ajudarmos alguns novos convertidos. E o discipulado é um processo, como vimos, que o novo convertido precisa passar, tanto para nós como a igreja cumprir com a ordem de Jesus, como para que a igreja cresça de forma saudável, porque a igreja é formada por indivíduos. Esses indivíduos precisam ser discipulados para crescerem de forma sadia. Então, todos os novos convertidos devem passar pelo discipulado ao se tornar novas criaturas. O discipulado, ele proporciona para a igreja um crescimento numérico também, Atos 9:31. Então, é o caminho que a igreja tem, é uma ferramenta que a igreja tem para manter aqueles que aceitam a Jesus dentro da sua estrutura. Muitos aceitam a Jesus nos cultos, nos encontros, nos evangelismos, mas só permanecem aqueles que aprendem a firmar o seu passo com Jesus. Por isso que precisamos do discipulado. Por isso o título da revista, A Urgência do Discipulado. É o discipulado que vai ajudar o novo convertido a se firmar e a ficar, a permanecer. Por que é urgente fazer discipulado? Ganhar almas para Jesus não adiciona novas pessoas à igreja. A nossa igreja é o discipulado que vai ajudar as pessoas a firmarem o passo, como eu já disse, na caminhada com Deus e se tornarem parte da família de Deus. O discipulado é urgente no momento em que percebemos muitas vozes, muitos ventos de doutrinas por aí, aumentando e ajudando, inclusive, as pessoas a ficarem dispersas, a perderem o foco em Jesus, a perderem o foco na eternidade. O discipulado nos ajuda a desenvolver constância na vida espiritual, a olhar para a eternidade, a olhar para Deus, com os pés firmados aqui, mas com os olhos no céu. Discipulado não é fácil, é renúncia, não aparece. É preciso abrir mão do nosso tempo, do nosso eu, das nossas ideias, para expor a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. É trabalho de bastidores, não aparece, não é um trabalho de grande público, não atrai multidões. Mas discipulado é ordem de Jesus, é mandamento para a igreja de Cristo, juntamente com o ID, faz parte da mesma orientação, da mesma ordem que Jesus deu. Requer tempo, requer dedicação, mas vale a pena. Durante todo o tempo, nós temos a companhia de Jesus. Aqui no versículo 20 ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está junto com o novo convertido, com o discipulando e com o discipulador. O Espírito Santo de Deus ajuda o discipulador e ajuda e ensina o discipulando. Ajuda o discipulador lembrando, trazendo à memória a palavra de Deus. E ajuda o discipulando, dando compreensão das coisas espirituais. E apesar de todo o trabalho e apesar de toda a renúncia que discipular requer, valerá a pena chegar na eternidade e ver todos aqueles que nós ajudamos, todos aqueles que de alguma forma nós contribuímos através do discipulado para se firmarem com Jesus e estarem lá na glória. Seja discípulo de Jesus, seja um bom discípulo de Jesus, para então
você também fazer mais discípulos para Jesus. Espero que essa aula tenha sido bênção para você. Deus te abençoe e excelente semana.